tudo organizado, então eu acho que. Vamos, Acho não. vai dar Eu certo. tenho certeza que já deu, já deu. Então vamos lá. Vamos lá. Bom dia a todos, meu nome é Fábio, sou terapeuta especializado em dependência química, terapeuta especializado em atendimento familiar. Né? Vamos dar continuidade às aulas que nós vamos tendo. Hoje vamos falar de um tema primordial a qual todo ser humano não escapa, são os relacionamentos amorosos. Oh, delícia! Né? Então, Caio está aqui. Se apresenta, Caio. Se apresenta. Olá, Vamos. pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Caio. Eu tô aqui para auxiliar o nosso professor Fábio hoje aqui, que ele tá com o celular dele, então a gente vai tentar fazer um bate-bola aqui para ficar mais dinâmico. Eu vou lendo as questões aqui, né, os tópicos, e ele vai explanando sobre esses tópicos aqui. Eu vou entrar aqui com a introdução aos relacionamentos amorosos. Os relacionamentos amorosos são uma parte fundamental da nossa vida. Eles nos fornecem um companheirismo, um amor, suporte mútuo. Cada relacionamento é único e possui suas próprias características, desafios e oportunidades de crescimento. Fábio, você quer falar um pouco sobre essa introdução aqui? Sim, gente, nós temos que perceber que desde quando nós nascemos, a gente já vem tendo relacionamentos amorosos. Né? Dentro da nossa família já é um relacionamento amoroso, familiar, mas não deixa de ser amoroso. À medida que nós vamos crescendo, nós vamos nos desenvolvendo e se abrindo para o mundo, nós vamos perceber a dinâmica que o mundo traz para nós. Né? Como que existe o sexo oposto, né? Nada mais que natural. Existe aí uma coesão, existe aí uma junção dos dois sexos, nas quais vai fazer sentido mais para frente, né, numa fase um pouco mais adulta, mas falando aí do comecinho, na fase de 13, 14 anos, que a gente começa a descobrir a nossa sexualidade, né? Começa a ter interesse aí pelo sexo oposto, né? Começamos aí, a menina começa a virar mesmo uma mulher, começa a entrar aí no ciclo dela, enfim. Nós precisamos realmente atenar para esse tipo de relacionamento, porque não vivemos não vivemos sem, é gostoso, faz parte da nossa natureza, entendeu? E vamos lá, Caio, vamos meter bronca que a Os introdução. tipos de relacionamentos aqui, né? Também você poderia citar a questão dos relacionamentos aí, não só como você já citou em relação à biologia humana, né? Mas elencar a diferença entre um relacionamento e um relacionamento amoroso, né? Porque muito da parte da biologia nossa, ela também induz a gente a muitos erros, entende? Quando a pessoa está entrando na puberdade, ela tem aquela dificuldade de escolher porque a parte biológica está muito confundindo a cabeça dela, né? E os tipos de relacionamento amoroso, né? Que é o namoro, o casamento e a união estável. São esses três tipos. O namoro, é um período de exploração e descoberta mútua, com interação em criar um vínculo emocional. Então, onde a gente está se conhecendo, tá criando aquela. E tem os seus desafios e suas características. O casamento é a união legal e a forma entre duas pessoas de compromisso a longo prazo, que é o famoso assinou, tá pego. A união estável, relacionamento duradouro e similar com o casamento, porém com a informalidade, né? Mas é uma formalidade legal, que visa dar esses direitos, né? Mútuos, né? Mais para o campo de jurídico, né? No caso seria, assim, a gente falar não de sentimentos, mas de formas legais aqui que se que garante configuram aí, essas relações, né, amorosas. que garante aí um respaldo aí para outra parte menos favorecida, né? Mas nós estamos aqui para falar de relacionamento, então vamos lá, namoro. Namoro, fase gostosa essa de namoro. Independente da idade, é uma fase que nos traz aí uma certa satisfação, uma certa leveza, né? Nos completa,
né? Ficamos felizes. O nosso universo parece que muda um pouco, porque os nossos próprios hormônios liberados pelo cérebro, eles mudam um pouco, né? O coração vai na boca, você fica branco, as mãos começam a suar. Oh, fase boa essa, né, cara? Da descoberta do outro que pode te preencher, ou que está te preenchendo e preenchendo as expectativas que você gosta ou necessita no sexo oposto, e aí a pessoa chegou ali preenchendo esse vazio que você sentia, né? É uma delícia. Essa parte do namoro eu acho que é a parte fundamental. Acho não, tenho certeza. É a parte fundamental do relacionamento amoroso, né? Porque é onde que um conhece o outro com respeito, né? Devagarzinho, se tocando, se percebendo, com mais interesse, né? Porque a pessoa não vai chegar logo de uma vez, não dando atenção para outra pessoa. Então, o namoro é a parte que, digamos assim, que ela tem que existir em todo o processo do relacionamento amoroso, se ele for para frente. Ela tem que existir na parte do namoro, ela tem que existir no casamento, ela tem que existir numa união estável. Não é porque eu estou casado ou já estou numa união estável que eu deixei de namorar. Não, porque o namoro é a parte do romantismo, é a parte da sedução, é a parte do toque, é a parte do diálogo, do se interessar pelo outro, né? Da descoberta daquela pessoa, da sexualidade em geral, daquela coisa assim mística, gostosa de sentir. E se vai perdendo isso no decorrer do relacionamento, vai perdendo a graça, você vai perdendo o interesse. Porque é isso que faz a chama de um relacionamento ficar acesa. Não interessa quanto tempo existe. Mas Se é 1 ano, se é 2 anos, se é 10 anos. Se eu continuar promovendo o interesse pela pessoa, eu vou querer conquistar ela todo dia, sabendo que todo dia é um novo dia, né? Então é uma coisa assim que eu acho espetacular, porque a cabeça do ser humano ela vai por várias facetas, ela prega várias coisas, e o que servia ontem para mim já não serve hoje, né? E o o... relacionamento é a mesma coisa. deixa eu Oi, Caio. perguntar uma coisa assim, tipo, no caso aqui, tipo, o que a maioria das pessoas às vezes se confundem e também se prendem de certa maneira é a questão da conquista. Então, vamos supor, falando isso em comportamento, em questão comportamental, por exemplo, às vezes uma pessoa é viciada em ficar só na fase do namoro, ela não quer passar pelaquela fase para a fase do casamento e nem se unir estavelmente, ou ela pula a parte do casamento, né? Que depende já também de uma ritualística social, que ela já não se adapta a essa ritualística social, que seria casamento, festa, e pode ser por uma questão financeira, pode ser por uma questão de crenças, e ela prefere se unir estavelmente para obter os direitos que essa união pode, e sem ficar e sem pular na parte social da festa, da comemoração, dos trâmites todos, né? Que é o que a gente mais está Uhum. vendo hoje em dia, porque a parte comportamental, né, o Fábio, ela tá intrinsecamente ligada com a questão de benefícios, né? Então, no É, caso, existe uma recompensa no namoro, né? Na união estável existe uma outra recompensa que é a questão jurídica. Por exemplo, o casal quer comprar uma casa, um imóvel, e ela em união estável, ela consegue ter acesso a mais fácil um financiamento, por exemplo, um governo, por exemplo, seria uma questão até... Mas assim, existem todos esses processos montados na nossa cabeça em questão de crenças sociais também, né? Ritualísticas sociais, culturais, né? E fala um pouco sobre essas questões assim que acabam às vezes prejudicando ou ajudando as pessoas. porque eu percebo que hoje o casamento estável ele virou um contrato, né? É um contrato. E ele virou um contrato, e quando a gente fala assim no contrato, a gente está falando de uma coisa rígida,
numa coisa formal, né? Numa troca de interesses, né? E quando a gente fala sobre isso, Caio, a gente perde aí a questão de relacionamento. Já não fica mais um relacionamento sadio, porque tudo que é interesse no meio deixa de ser sadio, né? Não que isso seja negativo ou seja positivo, não estou aqui para criticar o tipo de relacionamento que você vai ter, né? Mas eu estou aqui para alertar um pouco das dificuldades ou das armadilhas que este tipo de relacionamento pode trazer, né? Embora hoje, por exemplo, o homem pega uma mulher de outra classe social mais baixa, coloca dentro de casa, assume como esposa e toca a vida. A mulher já não pega um homem de uma classe social mais baixa, põe dentro de casa e assume a vida. Há controvérsias, né? Tem muita que faz isso. Né? Há controvérsias, mas se a gente começar a pegar em números, os números não mentem. Bom, posso ter me enganado. Eu estou aqui também para ser o dono da verdade, né? Não, acontece. Mas, Mas é bem mais raro porque a condição feminina também já é uma construção social, porque tem que ser ficar em casa. Mas isso é construção de crenças, não é? Eu acho que você está indo por esse caminho aí, né? De um homem ser provedor, de um homem tomar as atitudes, mas hoje a gente vê que isso não acontece. O menino de 25 anos tem medo de barata. Na nossa época não comia barata, né? Pular dentro do rio e pegar barata. É por isso que eu estou falando na questão não que isso seja ruim, gente, pelo amor de Deus. Não estou falando que isso é ruim. Que a mulher já não consegue fazer isso, porque hoje em dia é muito difícil uma mulher que não trabalha. São mais autônomas, né? Hoje o casal, eles crescem junto porque os dois trabalham. Né? Então é uma maneira, além do que um homem também não vai querer uma mulher dentro de casa, a não ser as crenças que ele carrega. Mas eu vejo nas grandes metrópoles ou nas grandes cidades, o que acontece muito, Caio, é assim: a mulher trabalha, é uma mulher muito bem sucedida no seu trabalho, né? E ela não está em busca aí de um amor, aquele amor ideal que existia antigamente, que era aquele príncipe ou uma pessoa a qual completasse ela. Ela está em busca de um parceiro a qual ela vai conseguir dividir a vida no mesmo patamar e crescer junto com ele, né? Então, nossa, eu tô com uma gripe, cara, que esse tipo de coisa me dá até aversão, né? Desculpa, gente. Mas, saindo dessa hipótese, nós começamos a perceber que as crenças e algumas fases do relacionamento amoroso foi deixado para trás. Tudo virou um negócio, tudo virou uma conveniência, né? É legal, não vou falar que a gente nunca se apaixonou ou que nós nunca vamos amar alguém de uma maneira pura. Se eu falar isso, eu tô, igual aquela frase do Shakespeare, né? Quem sou eu para falar para uma criança que ela não pode sonhar? Estou matando ela antes dela começar a viver, né? Então eu percebo assim, que existe dentro da fase do namoro várias outras características que vai se passando até chegar numa fase a qual a pessoa começa a pensar num relacionamento mais sério, né? E isso se essas expectativas forem superadas, porque elas são muito engraçadas assim. Elas são muito distintas, né?
Por exemplo, primeiro precisa ter uma sinergética, né? Uma troca de energia, né? Que um olha para o outro já, plum, já por algum motivo causa um interesse. Nem que seja um interesse físico, mental, né? Ou social, né? Tem a questão da intimidade. Como que você vai passar pela intimidade nessa fase de namoro, de descobrimento do outro, de descobrir o outro sem se tornar íntimo de uma pessoa? Porque muitas pessoas fogem disso, fogem da intimidade, né? Tem medo da intimidade. Não, se a pessoa me conhecer, ela vai usar contra mim algumas coisas. Eu vou mostrar que eu sou vulnerável para ela, ainda não tudo. Na minha intimidade, ninguém entra. Isso é tudo crenças negativas, né? Porque é dentro da intimidade que há coesão, que há dualidade entre os dois e o crescimento mútuo junto, né? Que aí vem sendo se apaixonando, né? Começa a surgir a paixão, né? Que é uma das primeiras fases do amor, que é aquela coisa que eu falei no comecinho, das mãos suar, né? Da voz travar, de você ficar branco, do coração, do corpo gelar, que é gostoso sentir isso, né? Só que muitas vezes também existe a questão apenas sexual na coisa. Né? Igual você falou no começo, Caio, que a pessoa não quer ter um relacionamento, quer ter apenas conquistas, né? Será que isso está preenchendo ela? Será que está preenchendo realmente esse vazio que a pessoa sente dentro de si? Porque, afinal de contas, o outro ser humano não é um objeto ao qual nós podemos chegar, entrar na cabeça dele, fazer um monte de coisas emocionalmente na mente do ser humano e depois falar: tchau, meu, não quero mais te ver. Né? Eu não tenho esse direito de entrar e mexer com as emoções do ser humano e depois descartar achando que fosse descartável as coisas. Eu não posso tratar o próximo como reciclável, porque senão vão me tratar também e eu não vou gostar disso. Né? A gente vem conversando desde a primeira aula até hoje sobre a importância do respeito mútuo e o respeito sobre a outra pessoa. E no relacionamento é a mesma coisa. Né? Se eu deixar de respeitar, ou se eu não for respeitar, para que começar? Vamos ficar essa pergunta para vocês. Para que começar? Na questão dos elementos chaves aqui, eu vou ler e tá exatamente isso que você tá falando aí. Elementos chaves no relacionamento do namoro. A comunicação aberta, compartilhar sentimentos e necessidades e expectativas de forma honesta e respeitosa. Confiar, confiança e respeito. Construir uma base sólida de confiança mútua e respeito pelas diferenças. Paixão e intimidade. Cultivar conexão física e emocional saudável, mutuamente gratificante. Crescimento em conjunto, apoiar-se mutuamente no desenvolvimento pessoal e na realização dos sonhos. Então são dois universos se chocando, com interesses às vezes, que é o que a gente falou, né? Ambíguos ou em comum. Então essa questão de se comunicar é muito importante, né, Fábio? E de construir um laço de confiança, porque é o mais complexo de todos os sentimentos, é confiar. Porque quando se é mais jovem, né, na questão, a gente quer voltar a acreditar, né? Foi isso que você falou, matar uma criança, falar para ela, não, não é bem por aí. Mas ter um discernimento do que é confiar e o que é acreditar. Por isso que
Tem tradições que, inclusive, a Bíblia diz que maldito o homem que confia em outro homem. Porque o confiar é Justamente, andar com fiel. Um fiel seria um fio que segura a sua vida. Então, mas justamente. não confiar, mas sim acreditar. E todo mundo é digno de crédito, não de confiança. Porque a confiança tem que ser em você, no seu eu superior, nas suas estruturas Né? mentais e faculdades morais e todos os lastros que você tem. Exatamente. Outras pessoas podem não ter um, um- um lastro moral, ético, filosófico bem construído na infância devido a carências ou até mesmo a não se ligar nesses movimentos aí de, de crescimento, né? Que é bem necessário, né? A gente precisa começar a tocar nisso, nesses assuntos, nas escolas, sabe, em lugares onde a criança está se desenvolvendo. E é muito difícil você ver escolas com isso, né? Com essa. Pode falar, Fábio. É, o que eu vejo, cara, que está acontecendo hoje em dia é assim. Quando a gente fala de relacionamentos, ou de quando a gente começa a falar de valores, começa a falar aí de respeito, começa a falar de ética, nós já estamos voltando a construir pessoas que pensam, pessoas com visão, né? E a minoria desse planeta não quer isso. Infelizmente, é um sistema, né, ô Fábio, que a gente A gente precisa falou, construir esse sistema, nem que seja tarde, não né? existe tarde. Uma A pessoa que gente chegar a uma começou, informação, às vezes, dessa e voltar para algumas questões que precisam ser refletidas, pode encontrar um relacionamento saudável, se voltar a essas questões, né? Se criar novas. justamente. E eu creio assim, já que não está se encontrando na escola, que encontre dentro de casa, né? Nós, pais, né? Eu sou pai, você, então eu já sou avô, já, ó, que legal, né? Nós temos a incumbência de realmente não esperar que o outro vá fazer isso por nós. Por mim, por exemplo. Eu tenho a incumbência de chegar e passar os valores, e passar o que é moral, o que é ético para o meu neto, né? Isso é de responsabilidade minha, porque se eu estou vendo que ele está indo pelo caminho errado por falta de orientação, ou por não saber o que é moral, por não entender o que é ética, por não entender algumas coisas aí que foi esvaziando no decorrer dessa, dessa transformação após o ano 2000 aí, que veio, né, com toda essa globalização informática, etc e tal, que virou aí uma coisa muito louca. E não orientar ele, cara, eu estou sendo conivente com um fiasco que ele pode se tornar. Né? E esse tipo de culpa eu não quero trazer para mim. É isso aí. Então, quando se fala crescimento em conjunto, o crescimento em conjunto é mais ou menos isso. Quantas vezes eu não pedi orientação para minha mãe ou para o meu pai acerca de relacionamentos meus? Né? Mas tudo bem, isso daí vai da pessoa, e eu creio que, assim, nós estamos nessa classe de terapeutas e não estamos aqui para brincar com a vida de ninguém, né? Já começamos da gente mesmo perceber e começar a fazer um histórico aí de como foi esse tipo de vivência no decorrer da nossa história, né? Elementos chaves nos relacionamentos de casamento: compromisso, companheirismo e adaptabilidade. Compromisso: assumir um compromisso duradouro um com o outro, mesmo em momentos difíceis. É aquela boa e velha história, né? Enquanto o barco tá cheio, tá todo mundo junto. A hora que acaba a gasolina, tá todo mundo ferrado, cada um por si, né? E como Né? é que é? Tamo junto no Monza. Na bicicleta é eu mesmo, né? Então a gente Né? criar esse senso de, não, peraí, né? Passar por aquilo junto, né? Um companheirismo, um compromisso com aquela verdade fundamental que uniu os dois, né? Tem que ser algo transcendental, né? Tem que ser algo além da Justamente, nossa psique, né? justamente. Um companheirismo, cultivar amizade profunda e compartilhando momentos, sonhos e desafios, né? Isso
É inerente também, né? Adaptabilidade. Demonstrar flexibilidade e capacidade de adaptar a mudanças ao longo do tempo, né? Quer falar sobre essa adaptabilidade aí, Então, isso é muito Fábio? legal. Esses três tópicos realmente são muito legais, porque assim, os dois primeiros são o pilar do relacionamento: o companheirismo e o compromisso. É o pilar de qualquer relacionamento, principalmente o relacionamento amoroso, um relacionamento entre casal. Eu sou companheiro da minha parceira em todos os sentidos, né? Porque companheirismo vai além de amizade, tá? Eu sou companheiro da minha parceira e tenho um compromisso com a minha parceira, né? E isso, quando eu tenho isso em mente, isso evita que várias coisas negativas ou várias coisas individuais ou egoístas começam a acontecer. Porque eu não estou pensando mais apenas em mim, né? Eu assumi um compromisso. A gente estava falando isso esses dias. Eu assumi um compromisso e vou honrar com esse compromisso, né? Eu assumi um compromisso que a minha parceira vai estar do meu lado na saúde, na doença, né? Etc e tal. E eu vou honrar com esse compromisso. É difícil? É. Viver é fácil? Não, não é fácil viver. Mas é bom. É bom. Viver num casal é difícil? É difícil. Mas também é bom. Então, se eu for começar a perceber, todas as relações que nós conversamos até hoje, existem alguns pilares rígidos para que elas se formem. Por exemplo, companheirismo e compromisso, né? Nós vivemos numa sociedade mono, mono, uma mulher só, mono, Monoparental, relação, não é famílias bem, monoparentais, né? não é essa palavra, não é, bom, enfim, que só é permitido relacionarmos com uma pessoa. Ah, sim, monogâmico. Né? Isso, né? A nossa sociedade é em cima dessa cultura. Tanto o homem quanto a mulher, já desde a nossa infância, nós trazemos dentro de nós isso. Então eu tenho o compromisso de não trair a minha esposa. Outras culturas que podem, por acaso, né, lá na Arábia, que tem é da cultura deles e o modo que o sheik lá, o árabe, ele conduz esse tipo de relacionamento é totalmente diferente se nós hoje fôssemos fazer isso. Porque é uma coisa que é da cultura deles, é transcendental deles, vem desde o avô, bisavô e tudo mais, e tá na linhagem deles, não tá na nossa. Tá compreendendo mais ou menos Esse o modo que eu tô tem falando? uma cultura, né, na África que os homens emprestam as mulheres para os viajantes, por exemplo. Se você for visitar uma aldeia, ele tem mais de uma mulher, ele empresta elas como sinal de agradecimento por você, Né? de boa vontade, de paz, né? Tem uma tribo na Polinésia também que as mulheres que criam os filhos, quem criam são os pais, né? As mulheres, elas no período fértil, elas saem. é, é, transando com os, tipo assim, tendo relações, né, com os homens da tribo e tipo, para não saber quem é o pai, para não criar esse vínculo. Então, todos são pais, tipo, todos os que tiveram relação com ela são pais e cuidam dessa criança. E tipo, para nós ocidentais, para nossa cultura, isso pode parecer algo, nossa, tá longe da nossa realidade, né? Então, um pouco dessa hipocrisia que a gente carrega, porque somos primatas e carregamos também às vezes é o único primata que é monogâmico, por exemplo, assim, fora as aves, porque o resto,
vamos quebrar um pouco esses padrões de pensamento ético, moral, e olhar para onde que a sociedade caminha e para onde ela cria uma idealização que não se sustenta mais, né? Tanto é que a gente vê famílias monoparentais aí são cerca de 33% das famílias hoje são mães solos ou pais solos. E por quê? Porque existe uma idealização muito romântica e fora a deteriorização dos valores, né? Tem muita gente falando sobre isso hoje na internet, o Fábio, a questão de tipo assim, um cara hoje não tem direito de entrar numa relação, a mulher tem todos os direitos. Mas espera aí, por que que ela vai se relacionar duradouramente com uma pessoa? E por que que ela tem tantos direitos também? Porque realmente foi a parte mais lesada de toda a história da relação, desde que mundo é mundo. Então, assim, pelo menos na nossa cultura, né? Se você pegar 30 anos atrás, a mulher poderia apanhar dentro de uma casa, há 50, na época dos nossos avós, e ser tratada como um animal, assim como os filhos, para trabalho, por um homem que já era surrado, surrado da vida, tendo que lidar com várias situações. Nós viemos de uma situação histórica, cultural brasileira muito degradante. Esse Brasil é fruto de muito estupro, de muita violência familiar, de muita agressão, espancamento, até na época dos nossos avós. Então a gente carrega essas máculas e esses processos que estão intimamente na nossa genética, né, Fábio? E a gente É, tem que lidar com infelizmente, toda essa informação que a gente, a maioria das vezes, nem sabe que tem dentro da gente, implantada com uma série de crenças distorcidas. Existe um processo de pessoas que dominam a população no geral, fazendo elas consumirem certos produtos, certas que dominam e entendem essas técnicas de manipulação mental de acordo com a história. É só olhar e ver. Por que que vende remédio com a foto de uma mulher seminua, o Fábio? Porque desperta um sentimento, uma emoção, e essa emoção são transes por que que hipnóticos, né? vende cerveja com uma mulher de biquíni na praia? Seminua. Então a gente tem que estar ligado nesses movimentos aí, criando esse movimento de elementos-chave de uma reunião. Assim, essa parte aqui, é, a gente nem vai falar da base legal, né? Mas é mais de relação de desafios comuns, relacionamentos amorosos, Fábio. Queria que você Né? falasse assim, a comunicação deficiente, o desequilíbrio de poder, a infidelidade, a falta de compromisso, essa parte aí. Você poderia Essa falar? parte eu tinha meio que separado essa parte para entrar mais ou menos na parte dos relacionamentos tóxicos, né? Nos sinais de alerta. Você quer Né? dar uma passada nela, então? Vamos falar de. Não, mas vamos dar uma palhinha, já que está na tela. É assim, eu lembro que em algumas aulas para trás, nós conversamos, eu falei para você, ixi, Caio, logo no primeiro encontro a gente já percebe o seu relacionamento vai ser tóxico ou não, né? Justamente porque há indícios já de comportamentos da maneira que a pessoa pensa ou da maneira que a pessoa age. Você não consegue colocar uma máscara rígida e naquele momento apresentar um papel totalmente diferente, você não se está lidando com emoções. Né? Então, a comunicação deficiente, tipo, aquela pessoa que senta, uma comunicação que é bem deficiente. Você vai jantar, hoje o cordial, você dá o cardápio para a mulher e dá o cardápio para o homem. Né? Antigamente o cardápio ia para quem? Só para o homem. O homem escolhia o que a mulher ia comer. Né? Então nós temos que começar a perceber que a comunicação deficiente ela já é um grande alerta para um relacionamento deficiente. Porque se existe uma comunicação deficiente, não está escutando uma escutativa. Não está tendo uma escutativa. Né? Essa questão de desequilíbrio de poder, eu vejo que essa questão ela está muito assim, ela é mais íntima no homem se sentir inferior que a mulher que ganha mais por conta de crenças, né?
e não por tentar abrir a mente e perceber que os dois são o corredor da família hoje. Né? Hoje o modelo de família mudou. Infidelidade. Infidelidade, eu acho não, eu vejo que já entra no tópico da próxima aula quando devo me separar. Meu, uma pessoa que está sendo infiel com você, infidelidade não é traição não, viu? Não é apenas trair, não. Ser infiel é você ir contra tudo aquilo que você tinha programado com a pessoa ou falado para a pessoa e está fazendo diferente. Isso é um ponto-chave, né? É uma Né? traição moral, né? De É princípios, uma de traição moral. expectativas. E às vezes é muito mais assim do aspecto emocional, agressivo e destrutivo para outra pessoa do que uma traição física, sexual, né? Então tem que perceber isso, que eu gostava muito do autor, não esqueci só o nome dele, que ele fala bem assim: o seu caráter é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. É, o Anel de Nibelungo, né? Também tem uma mitologia do Senhor dos Anéis, né? Quando ele coloca o anel fica invisível. O que que ele faria se ele fosse invisível, né? Poucos poderiam carregar esse anel, né? Então, assim, tem algumas coisas que é bem para a gente pensar mesmo, né, cara? E até que ponto eu estou sendo fidedigno É, comigo, né? Eu não vou nem colocar o outro, comigo mesmo, é você com né? você mesmo. Lógico. Estratégias para fortalecer esse relacionamento amoroso. Comunicação efetiva, intimidade emocional, respeito mútuo. A gente já falou sobre isso, né? Já falou, mas vamos ressaltar aí. Do mesmo jeito que há os sinais de tóxicos, também para promover, já falamos no comecinho, né? Para promover um relacionamento e que ele se torne aí um fruto longo e duradouro, a gente tem que ressaltar alguns valores, a gente tem que ressaltar e colocar em evidência, né, alguns conceitos a quais, né, foi perdido já durante muito tempo, porque o ser humano se acostuma com o outro e ele acaba caindo no comodismo. Então, manter o diálogo, manter a comunicação, manter a empatia, manter ali o interesse, manter aí o respeito é fundamental para que haja aí. Por isso que é comprometimento e compromisso. É comprometimento e compromisso. E tem uma Né? frase que é bem interessante, né? Se você fosse relacionar com alguém, eu não sei de quem que eu ouvi isso. Acho que foi na Nova Acrópole lá, da Lucilena. Se relaciona com alguém que você vai conversar bastante, porque é o que você mais vai fazer durante a sua vida. Porque no Né? final a paixão acaba, os interesses acabam, você se estabiliza. Se você não tiver uma boa comunicação, né? Um bom processo de amizade, de fluxo de conversas, de ideias. Porque todo mundo quer se prender no que o outro tá fazendo de errado também, né, Fábio? Pô, ela me comprometeu desse mês a gente conseguir tal bem material pra família, por exemplo. Aí a mulher vai lá e gasta tudo no shopping. Aí, pô, estourou o cartão. Aí, tipo, aí você, com sua dificuldade, fala, não, pô, né, vou perdoar, vamos, né, e vamos, porque é esse equilíbrio, né, manter esse equilíbrio que é o ideal de uma relação, né, O não perdão é levando pro viciante. ponto extremo, nenhum nem outro, né, nenhum nem outro. Já que você fez isso, eu vou fazer isso. Não, Isso, aí acabou. não, pode parar, né? E é assim mesmo, Caio. A questão do perdoar. Perdoar tem que ser 100%, né? Porque, meu, assim, o ser humano, ele não. Nós não viemos ao mundo aí com uma etiqueta, com prazo de validade, falando, olha, eu sou 100% Não, perfeito. não tem, isso não existe. Não existe um manual de casamento, né? E também não existe um manual de como suportar, né, durante aí
os vários anos de casamento, porque a intimidade ela vai crescendo de uma tal maneira que muitas das vezes, cara, essa questão da intimidade, que eu acho que eu sou um só, cara, acho que ele não vai se importar e acabo extravasando, mas de uma maneira, né, não agressiva, mas pelo simples fato de eu conhecer demais a outra pessoa e já sabendo o que vai vir. Então, é uma coisa muito engraçado isso, né? Muito engraçado, entre aspas. É difícil, mas eu digo engraçado como o cérebro age, né? Também a conclusão aqui, as considerações finais aqui, tem muito assunto para falar, tem muita coisa para se falar em relação a. Mas a gente está tentando ser o mais breve possível aqui, porque na parte dos relacionamentos tóxicos aí, o Fábio vai dar uma explanada maior. E tipos de relacionamento, namoro, casamento, união estável, elementos-chave, desafio em comum, comunicação. Elemento-chave, comunicação, confiança, intimidade e compromisso. Bom, Tipo assim, não só do outro, né? Mútuo, né? Namoro, casamento, não, união estável e tal. Isso é tudo. Desafios comuns. Comunicação deficiente, desequilíbrio de poder, infidelidade e falta de compromisso. Isso, como você também explicou, a infidelidade não é só a conjugal, né? A física, né? Ela é a mental, ela é de não, compromissos, né? A infidelidade é de vários níveis, de várias facetas, né? Várias caras, assim, digamos. Isso. De várias maneiras a gente pode ser infiel, né? Pelo simples fato de eu deixar de contar uma coisa que aconteceu e eu sei que ela não vai gostar, eu já estou sendo infiel. O problema, muitas das vezes, que eu vejo é assim: você está ali colocando o sol na peneira para não queimar, porque você não quer chatear a pessoa, você quer poupar ela, etc. E tal, não quer gerar um desgaste. Né? Só que aí é muito pior, porque aí está sabendo através de terceiros. É. Mas aí é complexo, né? Muito complexo. Cada um é um universo, né? E a Né? gente Então, tem que tentar entender um pouco do que é aquilo que você faz quando a última porta se fecha, né? Atrás de você, então, que você faz sozinho. exatamente, é bem Às isso que vezes a você gente tá, falou. você, O que, que a você está gente, fazendo que ninguém está vendo, né? e tem coisas que são irrelevantes para outra pessoa também, né? Tipo você, tipo, o que eu assisto, o que eu deixo de assistir, o que eu faço, mas a maior transparência possível é melhor. É por isso essa relação de simbiose, né? De se tornar um. Porque, tipo, eu sei, eu leio livros de filosofia, eu leio livros de misticismo e a minha mulher não gosta, ela gosta de ler outras coisas. Ela gosta de fazer outras coisas, gosta de consumir outros conteúdos. E às vezes eu fico implicando, para de consumir esse conteúdo aí que vai te prejudicar. Mas, tipo, eu tenho que manter uma linha de respeito, né? E falar, não, ninguém é igual Justamente. a mim. O que eu leio é problema meu. O que me deixa embaralhado é problema meu. Então, o que deixa ela embaralhada, o problema é dela, entendeu? Mas, tipo, aí a gente, quando passa do Ah, limite, um apoia o outro. Tipo, pô, nossa, aqui já aí tá tem fazendo mal pra mim. Aí é onde que entra a ter conversa. 50%, né? Peraí, meu querido, você não está percebendo que por conta de tanto tempo aí, você está deixando de fazer algumas coisas que é importante para nós? Colocar sempre o nós, né? Não para mim, não para você, para nós, né? O que está em questão é o casal, para nós, principalmente se já chegou a ter filhos. Os casamentos aqui no Brasil, as estatísticas são de 15 anos. Porque as Ah, tá crianças muito menos, hein? Assim, baixou já, já é... abaixou, será que já abaixou? Ah, não sei, eu não tenho Porque, essa estatística, eu não vou poder falar groselha aqui, mas assim, há muito casal, a maioria dos casais, eles são apaixonados, são comprometidos, mas não têm intimidade. qual que você acha que é o ponto-chave? A falta de comunicação ou até aquele medo de se expressar ou uma comunicação que não é assertiva? O que que você acredita que pode Eu criar esse acredito cenário tenebroso aí de... que ficou numa aula passada, quando a gente falou de crenças limitantes, naquela coisa, eu não vou falar para não magoar com medo de perder.
Ou também, Fábio, pode ser aquela questão da pessoa se vestir de super-herói na fase do namoro, né? Não, porque eu faço, porque eu aconteço, e veste uma máscara e Não na tem hora da sustentabilidade vida depois. mesmo, ela não quer encarar que ela não é aquilo, que ela não. São valores distorcidos, né? Uma autoimagem, que a gente falou Justamente, lá no começo, uma autoimagem muito distorcida. Ela justamente. acredita ser, mas na verdade não é, né? E lidar com isso é muito difícil, ainda mais quando o outro tá apontando, olha, aquilo que você me prometeu, aquilo que você transpareceu ser, você não é, né? E como que lida com isso, né? Com a vergonha, com o É desconforto. difícil. É muito difícil. Intimidade, muita gente confunde intimidade com apenas tirar a roupa, né, com ver a pessoa nua, mas a intimidade não é muito além disso, né? A intimidade é quando você entra num diálogo aberto e intenso com a pessoa e ela tem a intimidade de olhar para. Pô, você quer uma intimidade maior do que a sua mulher chegar para você e falar assim: amor, eu fui cantada hoje, mas me dando uma repulsa. Tá entendendo? Quantas pessoas fazem isso? Nós sabemos, cara, que pô, é mulher é cantada, é homem, hoje está natural, mas será que tem essa intimidade? Ou banaliza a coisa? Ah, não preciso falar, ele vai ficar bravo, blá blá blá. Entendeu? Então, assim, são coisas que. Aí depois você pega, você sai com a tua mulher com o mesmo cara que cantou ela. São jogos, né, o Fábio? São jogos da mente humana que a gente nunca Nunca vai chegar ao vai. fundo dessa brincadeira, né? Então vamos concluir hoje, que já deu o nosso tempo hoje. Então tá certo. É isso aí, gente. A conclusão vai ficar para a próxima aula, na hora de a gente começar a falar de relacionamentos tóxicos, porque essa aula falou por si só. Né? Valeu. Bem Ela falou descontraído. por si só. Valeu, Caio.